Se você está se formando em nutrição agora, você deve ter percebido que captar paciente não é tão fácil assim. E às vezes a gente fica até um pouco desesperado. Eu falo isso de um lugar de bastante propriedade assim. Esse aqui é o meu postzinho de agenda aberta que eu fiz lá em 2019. Pelo post dá pra ver que eu não tive muito sucesso nesses primeiros meses e a minha vida na clínica não foi tão fácil assim. Então eu tive que ralar bastante para conseguir captar os meus primeiros pacientes, mas você não precisa passar por isso, porque eu tô aqui para te falar tudo que eu aprendi com isso e tudo que eu aprendi depois na minha carreira também, porque hoje a gente tem uma mentoria com mais de 500 alunos e a gente passa por situações muito parecidas com a minha, de pessoas que estão se formando ali sem muito público, sem muita habilidade para captação de pacientes. E a gente hoje conseguiu desenvolver, conseguiu ter quase que uma receitinha de bolo ali para passar de maneira muito mais fácil por esse começo de carreira que é bastante difícil para todo mundo assim. Em primeiro lugar, por que o começo é tão difícil? Por que captar paciente parece ser um monstro tão grande assim, tá? Digamos que você começou na clínica hoje. Basicamente você não tem desenvoltura, você não tem equipamento caro, você não tem indicação, você não tem parceria, você não tem cases de sucesso, você não tem ninguém te marcando no Instagram. Então você não tem nenhuma das ferramentas, nenhuma das habilidades que você precisa para captar paciente de maneira mais fácil, quase automática assim. E tudo isso são coisas que você vai construindo ou habilidades que você vai ganhando com o tempo. Quando você já está mais na frente na sua carreira, você não precisa se preocupar tanto com captação de paciente. Por quê? Cara, porque um Nutri ele vai bater no teto ali dele em 80, em 100, em 120 pacientes, depende do modelo de trabalho, mas você tem um número limitado de pessoas que você consegue atender por mês. Então, quando você chega perto desse número, você não vai precisar ficar captando muitas pessoas todo mês. Vez ou outra vai sair alguém do seu acompanhamento, que é uma coisa normal, e você tem que ter o trabalho de captar mais um paciente ali para estar nesse lugar e completar a sua agenda. Então, quando você já está mais na frente na carreira, tudo bem você captar um paciente, 2, 3, 4 pacientes por mês. Essa necessidade de captar 10, 20, 30 pacientes, ela é exclusiva da pessoa que está começando, ela é exclusiva do recém-formado. Então, o que eu estou te mostrando é, na época que a gente mais precisa captar paciente, que é ali no início, é onde a gente tem menos capacidade, menos habilidade para fazer isso. Por isso que esse começo é tão difícil. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira lição. Para de se comparar com pessoas que já estão mais na frente na carreira, para de se comparar com um veterano. É muito fácil olhar para uma pessoa que você conhece e ela te conta, cara, ontem eu fiz uma sequência de story ali de venda e captei 4 pacientes. E você volta para casa e fica falando, cara, eu sou um lixo então, porque eu já fiz 35 sequências e não consegui captar ninguém. Vocês estão falando de ambientes, de lugares totalmente diferentes. Nunca se compara dessa maneira. Mas vamos parar de falar do problema e vamos falar da solução. Como eu resolvo isso? Para a resolução, a gente vai dividir esse começo de carreira em 3 fases. De 0 a 5 pacientes, de 5 a 10 e de 10 a 30. 0 a 5 pacientes é a pior fase, é a fase onde você não tem nada que te ajude a começar a girar essa bola de neve e a gente vai fazer de tudo para você passar o mais rápido possível por essa fase. Dos 5 a 10, a gente já pode usar essas habilidades e coisas que a gente construiu na primeira fase para ter os próximos 5 pacientes e chegar até os 10. E dos 10 a 30 é onde a gente já começa a entrar numa estrutura um pouco mais normal, um pouco mais parecida com qualquer outro Nutri para captação de pacientes, e a sua vida a partir dos 10 fica muito mais fácil. E para partir nessa jornada do 0 aos 30 pacientes, a gente vai pressupor 2 cenários diferentes de partida. O primeiro cenário, que é o cenário mais fácil, é quando você já fez alguma coisa para se formar. Então você já construiu um público. Seja porque você já produziu conteúdo, então se você não está no último ano da sua faculdade ainda e está assistindo esse vídeo por algum motivo, começa a produzir conteúdo ontem, tá? Isso vai te ajudar muito. Então se você já tem um público, seja porque você já produziu conteúdo, já ganhou seguidores e já gerou interesse nessas pessoas de se tornarem suas pacientes, ou porque você é uma pessoa só que é muito desenrolado. Então talvez você é uma pessoa muito comunicativa, tem facilidade com isso e já se tornou conhecida nos ambientes que você está. Então todo mundo no box do seu CrossFit, no seu seu estúdio de pilates, no seu clube de corrida e sei lá onde mais, já sabe que você vai se formar como Nutri, já tem aquela vontade de ser o seu paciente. Então, o primeiro cenário é, eu já tenho algum público, ou porque eu produzi conteúdo, ou porque eu sou muito desenrolado, ou os dois, obviamente. E o segundo cenário é, cara, não fiz nada hoje, tenho 4 seguidores, 2 deles são da minha família, não sou uma pessoa muito desenrolada, muito comunicativa para ser conhecida nos ambientes que eu tô ali, então basicamente estou chegando com a roupa do corpo, tá?
Vamos colocar ali como acontecem as jornadas nesses dois cenários. No primeiro cenário, a gente começa a fase 1, que é do 0 aos 5 pacientes, aproveitando, obviamente, o público que você já tem. Então, se você já tem um público, a gente vai aproveitar ele e vai converter essa galera para paciente. Como que a gente faz isso? Em vez de chegar só ali no Instagram e meter um post de agenda aberta, que ninguém se importa, não te traz paciente nenhum, a gente vai fazer uma estrutura de lançamento. No front a gente chama de estrutura de lista de espera lucrativa. Tá? É a primeira alavanca de captação que a maioria das pessoas vão usar. Como que ela funciona? Basicamente você vai ter um período de 15, 20, 25 dias, onde você vai trabalhar com antecipação. Então você vai no seu Instagram e vai ficar mostrando as coisas legais que vão ter no seu acompanhamento, as coisas que você está fazendo, que você está preparando, o brinde que você comprou, o que você estruturou para a chegada desses novos pacientes. Então basicamente é gerar interesse, é você começar a deixar essas pessoas animadas, empolgadas com essa novidade, com essa coisa legal que vai ter ali. Em paralelo, obviamente, em todos esses ambientes que você também é conhecido, você vai começar a falar um pouquinho mais disso. Então é uma hora ali de panela de pressão, é ter uma comunicação muito mais presente, muito mais insistente até talvez, para que as pessoas tomem consciência que você vai se formar e vai começar a atender e também tenham interesse por esse produto que você vai começar a vender a partir de certo momento. Então a gente fica nesse período de antecipação ali, uns 20 dias mais ou menos, e depois a gente vai abrir a nossa lista de espera. Tá? Como que a gente faz isso? No dia que eu decidir que eu vou abrir a lista de espera, eu vou pro meu Instagram e vou falar, cara, lista de espera aberta. Se eu tenho contatos no WhatsApp, grupos e coisas que eu participo, eu vou anunciar lá também. E essa lista de espera ela é basicamente um formulário. Nesse formulário eu vou ter perguntas que vão me ajudar depois a conduzir um processo de venda. Então eu vou perguntar para a pessoa qual o objetivo dela, quais as dificuldades, qual a rotina atual dela, justamente para lá na frente, quando você for chamar essa pessoa no WhatsApp para conduzir um processo de venda, você já chegue com um certo contexto. Então, quando você chamar, você vai falar assim, ó, fala fulana, beleza? Cara, já que você está passando por isso aqui e quer chegar nesse objetivo, eu percebi algumas coisas na sua rotina que não estão bem ajustadas com isso. Então, você já tem um ponto para partir quando você for conduzir um processo de venda com essa pessoa. Então, a gente tem essas perguntas ali para conhecer um pouquinho mais do seu lead. E a gente também coloca ali algumas perguntas que a gente chama de perguntas qualificatórias. Imagina que num cenário bem legal você tem ali 30 pessoas que se inscrevam na sua lista de espera, que demonstram interesse, né, na sua lista de espera. Você não vai conseguir conduzir 30 processos de vendas simultâneos na mesma hora com qualidade. Então a gente tem que saber, cara, quem que eu chamo primeiro, porque essa pessoa ela tá recebendo uma prioridade ali. Basicamente, as pessoas que se qualificarem melhor nessas perguntas. Que tipo de pergunta é esse? Cara, o quão pronta você está para mudar? Ou, se a gente fechasse agora, quando você está disposta a começar? E por essas perguntas, a gente vai selecionando quem é mais importante para que eu conduza esse processo de venda rápido. As pessoas que se inscreverem nessa lista, elas têm direito a algum benefício. E é isso que vai gerar essa urgência de que o seu seguidor, o seu lead, ele entende que é melhor fechar agora do que semana que vem. Então, essa pessoa, ela vai ganhar um desconto, ou ela vai ganhar uma extensão de plano, talvez se ela comprar um trimestral, ela ganha 4 meses, ou ela ganha uma consulta a mais, ou ela ganha um kit de brindes, ou você faz até uma promessa futura. Então, olha, gente, eu vou começar a atender online, mas quando eu tiver um consultório, vocês que fecharam aqui comigo nessa lista de espera vão ganhar uma consulta presencial lá na frente como recompensa, né, por estar me apoiando desde o começo aqui. Então, essas pessoas elas têm um benefício a mais. E essa lista ela vai ficar aberta ali por 4 ou 5 dias. Então não é uma coisa que eu vou deixar aberto o mês inteiro. É 4 a 5 dias. Então, qual que é esse processo? Eu gero uma antecipação, eu deixo as pessoas animadas para o meu acompanhamento. Eu vou gerar uma lista ali, uma janela de oportunidade pequena que ela pode se inscrever para ganhar algum benefício, para que ela tenha urgência, para que ela decida tomar aquela decisão agora. E eu vou conduzir o processo de venda com essas pessoas e vou marcar as consultas. Dependendo do público que você já tem, só essa lista de espera já vai fazer você pular essa fase de 0 a 5. Talvez te faça pular até a fase de 0 a 10. Então, quanto maior for o seu público, maior for a sua influência, melhor vai ser o resultado da sua lista de espera. E agora, no segundo cenário, como que eu faço para conquistar esses meus primeiros 5 pacientes no cenário onde eu ainda não construí um público? Estou chegando só com a roupa do corpo aqui agora e, cara, preciso dos meus 5 pacientes. O que eu faço? Basicamente, você vai se virar, você vai dar os seus pulos para conseguir esses primeiros pacientes. Eu vou te ajudar com isso, óbvio,
mas saiba que nesse primeiro, né, nessa primeira etapa, nessa primeira fase, o seu objetivo não é ganhar dinheiro, é construir uma bola de neve para ela começar depois disso a girar e ganhar tamanho. Então a gente pode ter algumas ações que vão fazer com que a gente saia no prejuízo, com que a gente não ganhe dinheiro, e não tem problema. O nosso objetivo aqui é construir esse capital de carreira, é ganhar horas de voo para que depois você consiga dar os próximos passos, tá? Obviamente para você vai ser mais difícil do que para o caso anterior, porque você não investiu essas horas, não fez esse trabalho antes de construir um público, mas não tem problema. Vamos listar aqui as ações que você tem que tomar em ordem de prioridade, ou seja, os lugares que você vai procurar esses pacientes em ordem do que você mais tem chance, ou do melhor para você, para o pior, o que você menos tem chance. A primeira fonte de pacientes é as comunidades já formadas que você pertence. Então, cara, se você participa de um clube de corrida, de um box de crossfit, de um estúdio de pilates, de um salão de beleza, se você está sempre ali naquele ambiente, essas são as primeiras pessoas que você vai pedir ajuda, que você vai se colocar à disposição ali. Que seja para você colocar um cartãozinho, que seja para você falar com o dono e o dono talvez te ajudar ou te indicar algumas pessoas. É você aparecer nesses lugares para aproveitar essas comunidades, esses públicos que outras pessoas já formaram, já que você não formou o seu ainda. Então, tudo que você participa, ou todos os lugares que você está presente, são possíveis fontes de pacientes. Segundo ponto, resgatar as pessoas, os interessados perdidos ali. Então, cara, tem alguém que já em algum momento te falou assim, pô, que legal, cara, quando você se formar eu vou passar contigo. Ou, cara, que legal, eu sempre procurei um Nutri, mas nunca achei, vai ser massa quando você se formar. Se tem alguma pessoa nesse quadro ali, ou se tem alguém que não te falou isso ainda, mas você imagina que ela se beneficiaria do seu acompanhamento, então, cara, tem uma pessoa ali que, pô, tá tentando fazer uma prova de corrida, por exemplo, eu sei que ela não come tão bem, ela é bem do nicho que eu gostaria, vou abordar essas pessoas no 1 a 1 e vou me colocar à disposição, tá? Terceiro ponto, mesmo que você não tenha construído o seu público, mesmo que o seu Instagram não esteja cheio de conteúdo ali, se você tiver 5 seguidores, ainda vale a pena aparecer ali, fazer algumas sequências, se colocar à disposição, mostrar que você está atendendo para que, se tiver uma pessoa ali que possa ser sua paciente, beleza, já contribuiu ali 20% com a nossa meta de bater os 5 primeiros pacientes. E no último caso ali, a gente tem amigos e familiares. Então não tem problema você atender sua prima, sua amiga, sua mãe, qualquer pessoa, ela ainda conta como um paciente, você consegue sim ganhar horas de voo, ganhar experiência e construir capital de carreira também com essas pessoas, mas aí a gente tem 2 observações importantes, tá? Quando a gente vai atender pessoas conhecidas, existe uma tendência da gente a não fazer a consulta inteira. Então, cara, se eu vou atender a minha amiga que eu estou acostumadaço aqui, talvez eu pule algumas partes da anamnese, talvez eu não faça com tanta seriedade assim, porque eu já sei o que ela come, eu já sei o objetivo, não faça isso. Se você vai atender uma pessoa, mesmo que você já saiba, mesmo que seja, cara, a pessoa mais próxima do mundo que você tem, conduz a consulta como se você estivesse conduzindo com um paciente desconhecido, que você acabou de conhecer. É importante que você aprenda a conduzir uma consulta inteira e não se acostume a conduzir consultas pela metade ali, ou feitas de maneira mais ou menos, porque quando você pegar um paciente lá na frente de verdade, isso vai fazer diferença. Então, mesmo que você já conheça a pessoa, se esforce para conduzir essa consulta de maneira completa. Segundo ponto, nesse começo, não tem problema de você cobrar mais barato, muito mais barato, ou até atender de graça a uma pessoa. Óbvio que se a gente conseguir ganhar algum dinheiro com isso, muito melhor, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas o ponto aqui é mais importante ter um paciente do que ter aquele dinheiro que a pessoa pode te pagar. Então, mesmo que a gente tenha que dar um desconto grande, ou mesmo que a gente tenha que atender uma pessoa de graça, não tem problema, porque a gente quer bater a nossa meta de 5 pacientes. Qual que é o ponto até positivo disso? Se tem uma pessoa que sabe que o meu acompanhamento custa R$250 por mês e eu atendi ela por 100, ela sabe que eu ajudei ela sabe que ela, dei uma puta mão para ela ali. Então eu tenho muito mais facilidade, eu posso ter a liberdade de chegar para essa pessoa depois de 1 mês e meio, depois de 2 meses, que ela já teve algum resultado e entendeu como funciona o meu acompanhamento, acredita muito mais na minha capacidade, de chegar e falar, cara, você sabe que eu te dei uma mão muito grande ali no começo, então eu vou pedir um favor para ti. Faz o favor de me indicar para 3 pessoas e assim, me indicar muito bem, fala muito bem de mim, eu preciso dessa ajuda agora. Ou, cara, você sabe que eu te dei uma mão ali, então
Escreve para mim um depoimento ali bonitão para deixar... Cara, para quem lê aquele depoimento tem que escorrer uma lágrima de emoção aqui, de tão bonito que ele tem que ser. Então, quando a gente dá esse desconto maior, quando a gente põe para dentro do acompanhamento alguém que não está pagando o nosso preço full ali, a gente tem depois muito mais fácil essa liberdade de pedir alguma coisa em troca, e é justamente isso que vai ajudar a gente a passar pela próxima fase. Tá, Lucão, conquistei os meus 5 primeiros pacientes, beleza, passei por essa fase difícil, o que eu faço agora para chegar até os 10? Esses primeiros 5 vão te levar até os 10. Como eles vão fazer isso? Primeiro, indicação é o mais importante de tudo. Então, desde o começo, você pode ter uma campanha de indicações, que é o seu paciente que indica alguma outra pessoa e essa pessoa entra para o seu acompanhamento, o paciente que indicou ele ganha alguma coisa, tá? Um brinde, um desconto, uma extensão de plano, N coisas que a gente pode oferecer em troca para que essa pessoa se sinta um pouquinho mais motivada a indicar o seu serviço. Por que é importante oferecer alguma coisa a mais para uma pessoa que te indica? Imagina que essa indicação, muitas vezes, ela acontece num contexto onde a pessoa não entra em contato na hora. Então, estão 2 pessoas ali treinando juntas, por exemplo, e aí fala assim, cara, eu tenho um Nutri muito legal, chama Lucas Ribeiro, procura ele lá. Você falou que você estava precisando ali começar a seguir uma dieta e tal. Se essa pessoa não me manda uma mensagem na hora, ou se ela não me segue na hora, ela não vai lembrar de fazer isso depois. E aí eu perdi essa indicação. Qual que é a diferença da pessoa que tem alguma coisa a ganhar te indicando? É que ela vai fazer isso, ela vai fazer essa indicação, e quando ela chegar em casa, ela vai mandar uma mensagem para essa pessoa e vai falar, cara, conseguiu entrar em contato com o Lucas? Deu certo? Quer que eu mande o teu contato para ele? Ou quer que eu mande o contato dele para você? Então essa insistênciazinha a mais para a gente é muito importante, isso faz muita venda. Então é extremamente vantajoso oferecer alguma coisa em troca para a pessoa que te indica. E obviamente isso pode vir por pedido, a gente pode pedir para essas pessoas, tá? Então a primeira coisa que esses primeiros 5 pacientes fazem para te ajudar a chegar até os 10 são as indicações ali. Segunda coisa, depoimento. E aqui a gente está falando de produção de conteúdo. Então, se a pessoa te mandou um textão ali falando que o seu serviço é muito legal, que teve resultado e que você é uma pessoa muito atenciosa, isso vai virar conteúdo lá para o Instagram. Então, a gente printa, coloca no Instagram, comenta sobre, faz uma sequência de stories, talvez faz um post, se for alguma coisa mais importante ali, mas começa a movimentar o Instagram com prova social, que é basicamente a coisa que mais vende de todas, tá? Esses pacientes, eles também vão te dar a possibilidade de produzir relatos. Então, você já assistiu o story de algum Nutri que fala assim, cara, acabou de sair aqui da minha sala uma paciente que conseguiu um resultado assim, assim, assado, e explica aqui como foi aquele processo. Isso é relato. Se você não tem paciente, você não tem relato. Se você tem, você pode começar a produzir esse tipo de conteúdo. E tudo que gira em torno desses pacientes vai ser documentado como bastidor para ir para o seu Instagram. Então, cara, atendeu 2 pacientes hoje, tem que ter 2 fotinhas suas ali, né, terminando aquele atendimento. Você tirou a tarde hoje para responder o seu suporte, faz um vídeo de você respondendo o suporte, talvez um time-lapse, coloca alguma legenda ali, e você vai passando sempre essa ideia de que você atende, de que você tem bastante paciente, você dá resultado para eles e você é muito competente. E isso faz muita diferença para converter os seus seguidores em pacientes. Então, basicamente, os seus primeiros 5 pacientes te levam aos seus primeiros 10. Eles te ajudam a conquistar essa próxima meta ali. E aí, beleza, Lucão, alcancei os 10 pacientes. Como que eu faço agora para construir essa jornada que vai me levar até os 30? Cara, agora a sua vida vai ser muito mais fácil, tá? Quando você passa essa barreira dos 10 ali, as coisas fluem muito mais fácil, porque agora é a hora de você migrar para uma estrutura de captação de paciente que não tem mais esse esforço pontual, essa dificuldade ali, esse sofrimento para conseguir cada novo paciente. E aí a sua estrutura de captação vai se assemelhar com a estrutura de um Nutri que já está há 5 anos no mercado ali, obviamente só em magnitudes diferentes. Basicamente, o processo agora é começar a plugar, começar a ativar novas alavancas de captação. O que são alavancas de captação? São maneiras de captar paciente. Então, quando eu falo de Instagram, essa é uma maneira. Quando eu falo de parceria, essa é uma maneira. Então, a gente vai começar a empilhar essas maneiras. E por que é importante que a gente faça isso? Digamos que você comece a produzir conteúdo, descubra que você tem uma capacidade gigantesca para ser uma blogueira e todos os seus pacientes começam a vir do Instagram e a sua agenda começa a encher.
Isso é bom? Cara, é bom porque você acertou em uma maneira de captar paciente. Mas isso é ruim porque te deixa muito vulnerável tendo só uma alavanca de captação. O que acontece se o seu Instagram for hackeado? O que acontece se você for cancelado? O que acontece se você tiver num mês ali mais para baixo e não conseguir postar tanto? O seu faturamento cai, a sua agenda é prejudicada. Então eu quero que você tenha 3 ou 4 alavancas de captação funcionando muito bem, para que quando uma alavanca estiver pior, a outra supre, quando outra alavanca estiver pior, essa primeira supre. Então, para a gente conseguir ter uma estrutura de captação que te dê previsibilidade e constância e não te deixe vulnerável às variações do mercado ou às variações da sua própria operação. E quais são essas alavancas que eu posso ativar assim que eu passo meus 10 primeiros pacientes ali e começo a dedicar mais trabalho para construir essa estrutura? Primeira coisa, você vai obviamente refinar o seu conteúdo. Então até aqui o seu conteúdo ele não foi tão bom porque você não tinha tanto relato, tanto paciente, você não tinha como fazer um conteúdo tão bom. Então agora você começa a refinar isso um pouquinho mais, começa a fazer sequências de vendas melhor, começa a fazer um pouquinho de social selling, que é basicamente levar os seus seguidores para o direct e conversar com eles ali. Então a gente tem uma estratégia de conteúdo um pouquinho mais refinada. A gente vai começar a construir as nossas parcerias. A gente vai fazer isso tanto com um influenciador, um estabelecimento, um médico e começar a receber essas indicações vai te ajudar muito, porque basicamente são outras pessoas divulgando e vendendo o seu serviço para você. Isso funciona como se fosse um time de vendedores, então isso é muito benéfico. A gente pode ir para o lado de tráfego, de fazer anúncios, dependendo do seu momento de carreira isso vai funcionar ou isso não. Ou funcionar sempre vai, mas isso faz sentido ou não faz, porque é uma coisa que precisa de certo investimento financeiro ali até começar a funcionar. A gente pode ter grupos de desafio, a gente pode ter planos mais acessíveis, que aqui no front a gente chama de plano target, mas basicamente é a gente entender aonde dentro dessas 15, 16, 20 maneiras de captar paciente, quais são as 3 ou 4 que eu me dou melhor e que eu consigo fazer com mais frequência e com mais assiduidade e sempre melhorar a aplicação dessas ferramentas. Então, uma parceria tem uma maneira mais ou menos que você pode fazer, tem uma maneira boa e tem uma maneira ótima. No começo você não vai conseguir fazer da maneira ótima, mas conforme você vai ganhando pacientes, tendo mais tempo, tendo mais dinheiro, você vai melhorando a maneira que isso acontece dentro da sua operação. E o último ponto aqui é, não se iluda com essa facilidade que algumas pessoas apresentam para você da captação de paciente. É muito fácil eu pegar uma aluna do front que já produzia conteúdo, é uma comunicadora excelente e no primeiro mês, com uma lista de espera, ela faturou R$40.000. E eu apresentar isso para você como um case de sucesso, dando a entender que você consegue fazer a mesma coisa sem ter essas habilidades ou sem ter esse background. Você não consegue, não é assim que funciona. A gente está analisando um ponto fora da curva e não a média, que é o que a maioria das pessoas vão ficar muito próximo ali. Então assim, não se iluda com essa facilidade, mas também não se assuste, porque uma coisa que você tem de sobra e que um Nutri muito experiente não vai ter, então você não tem o equipamento caro, você não tem a experiência, você não tem a indicação, mas você tem uma coisa que outras pessoas não têm, que é tempo. Você tem muito tempo. Então, aproveita para cuidar de cada primeiro paciente seu como se fosse um filho mesmo, dá o melhor suporte, a melhor consulta, faz uma consulta de 1h30, de 2 horas, de 2h30, quanto tempo precisar. Você tem tempo sobrando para você encantar esses pacientes e esses caras vão ser para sempre os seus promotores de marca, vão ser para sempre as pessoas que falam bem do seu serviço e jogam você para cima. E coloca 100% skin in the game, cara. Não faça esforço pela metade. Esses seus primeiros 6 meses de carreira, se você der tudo o que você tem e investir 100% do seu esforço ali, você pode em 6 meses estar muito na frente, vivendo a vida que você nem imagina, faturando uma grana altíssima da nutrição, se você se dedicar nesse início. Faz muita diferença. Então não entra assim com um esforcinho mais ou menos, ou vou colocar uma coisa em prática e a outra não. Entra com 100% do que você consegue oferecer. E se você não quer fazer isso sozinho, se você quer a nossa ajuda, minha, do Vini Borges e do Felipe Testoni, para fazer isso, aqui no Nutri no Front a gente não só vai te pegar pela mão e te conduzir em toda essa parte comercial, de estrutura, de marketing, de vendas, mas também na parte técnica, na parte de prática clínica, para que você consiga ter um começo de carreira muito mais fácil e muito mais rápido também do que a maioria das pessoas. Clica no linkzinho que está aparecendo para você aqui embaixo e vem conhecer como funciona a mentoria Nutri no Front, onde a gente pode te ajudar com tudo isso.